Muito bem, ouvintes e inscritos do nosso canal Operadores de Áudio, homenagem aos operadores de áudio aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado a você que já está inscrito no nosso canal, tá dando o seu like aí, ativando o sininho, e obrigado também a você que tem divulgado o nosso canal aqui para outros amigos do meio do rádio. O espaço é de todos nós, né? Se você é operador, se você é comunicador, se você é produtor, se você é do meio do rádio, o espaço é nosso. Entre em contato para que você possa também aqui no nosso podcast contar a sua experiência profissional. Dessa vez nós estamos recebendo Auro Guedes, locutor, operador, conhecedor e muito da parte de locução. Auro Guedes também vem ao nosso podcast para dar o seu testemunho. Auro Guedes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite, meu amigo. Fique à vontade aí para contar um pouco da sua experiência profissional. Seja bem-vindo. Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. Fala, meu amigo Cláudio, tudo certinho? Obrigado aí pela oportunidade de a gente compartilhar a questão da profissão de operador de áudio. No meu caso, operador e locutor, né? A minha história foi um pouco engraçada, Cláudio. Eu tinha por volta dos 15 anos de idade, e aí chegou lá em casa um moço chamado Chiquinho, que foi pedir a minha mãe para que eu fosse trabalhar com ele em algum lugar para poder quebrar o piso do lugar onde ele ia fazer a obra. É pedreiro na época. E aí o que acontece? No dia seguinte, nós fomos parar lá na Rádio Mauá Solimões. Na época ainda era Solimões, ali atrás da Prefeitura de Nova Iguaçu. E lá então ele me mostrou o serviço para poder fazer e tal. E eu, curioso do jeito que era, comecei a ver o ambiente. O ambiente me chamava a atenção. O que acontece? Eu então deixei o tempo passar para poder conhecer pessoas, aquela coisa toda, né? Na época, Jarbas Gonçalves, discotecário, Ivaí José Carlos era o chefe do pessoal da técnica, os operadores de áudio, sonoplastas, né? E João Batista de Paula era o chefe dos locutores, que haviam bastante locutores. Dr. Jorge Mário Gomes era o dono da rádio, junto com o Dr. Sidney Mauri. Dr. Jorge Mário era delegado de polícia na época, e o Dr. Sidney Mauri era engenheiro civil. E esse Sidney Mauri depois veio a vender a rádio para o filho de Zoelzer Pobel, que todo mundo conhece, que era o Zoelzer Pobel filho. Mas aí tudo bem, começando. Eu me interessei pela coisa, né, em relação à rádio, operador de áudio, locução, aquela coisa toda. E aí comecei a fazer perguntas a respeito. E aí foram me dando o caminho a seguir, a diretriz, né? E eu comecei a buscar pessoas que poderiam, no caso, me ajudar. No caso, João Batista de Paula e o próprio, na época, né? Eu esqueci o nome dele agora, que era o chefe da sonoplastia, Ivaí José Carlos. Aí me deram uma dica e tal, eu fiquei na expectativa. Como eu tinha que quebrar o piso da rádio e tinha que trabalhar à noite, eu então comecei a me interessar pelo negócio, porque a rádio a partir de meia-noite não tinha mais nada. E eu comecei a fazer o serviço, terminar aquela tarefa daquele dia, e então fazer o quê? Procurar entrar na técnica, procurar entrar no estúdio, conhecer, conversar com as pessoas que estavam fazendo a programação e estavam operando o áudio. E dentre eles estava lá o meu amigo Antônio Carlos, o Boneco, que todo mundo conhece. O Boneco é muito conhecido em Nova Iguaçu. Era o famoso rato de rádio, né? Naquela época. E aí foram me dando bizus. Eu fui aprendendo a operar o som, até a questão de externa,
o jampeamento, o próprio gravador, o gravador que era o Akai, que gravava 24 horas por dia, e fui me entrosando com a mesa, né? Me entrosando com as cartucheiras, com os pratos, aquela coisa toda, né? E fui andando. Acabou que mais tarde eu acabei sentando na mesa, aprendendo a operar e cheguei a operar. Mas eu não queria só isso. Eu queria ser locutor. E aí tinha um rapaz chamado Osamir, que era o vigia da noite. E aí eu combinei com ele, falei: Osamir, eu tenho vontade de aprender esse negócio aí, rapaz, em relação à locução. Ele: não, eu já aprendi operador de áudio. Ele falou pra mim. Eu falei: também aprendi. O Evaí José Carlos me ensinou e algumas pessoas me ensinaram também aí. Eu já estou, inclusive, já operando áudio. Ele: então vamos partir para isso aí, de repente dá certo. Aí o que acontece? Nós marcamos uma noite, foi até muito engraçado. Marcamos uma noite que eu não tinha muito serviço para fazer. O Osamir sentou na mesa e eu fui para o estúdio. E aí arrumamos lá uns textos e tal, aquela coisa toda, né, um esquema direitinho de música e tal. E a gente fez tipo uma programação em kill, né? Uma programação. Quando a gente está no auge do negócio, olha o que acontece. Dr. Jorge Mário Gomes veio a Nova Iguaçu, ele morava lá para baixo. Ele era delegado de polícia na época em Inhaúma. E aí ele veio a Nova Iguaçu resolver um problema, não sei se uma festa, não sei o que foi. E aí chegou, passou pelo segurança, que eu conhecia, e foi direto pro corredor, parou em frente ao espelho do estúdio. Aquela vidraça do estúdio, que dá pro corredor da rádio. E aí ficou parado olhando eu e o Osamir, ele operando o áudio e eu fazendo locução, como se fizesse uma programação normal da rádio. Ele ficou ouvindo. A gente botou o som alto para poder ouvir o retorno. Aí daqui a pouco ele me entra no estúdio e falou assim: o que você pensa que você está fazendo? Eu falei: Dr. Jorge, eu sempre tive muita vontade de aprender, e como não tem muita coisa para fazer com relação a negócio aí da obra aí, eu combinei com os amigos para ele poder me dar um bisu e me ajudar a poder a gente aprender a locução. Aí ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui e vocês continuam o programa. Aquilo me deixou meio gelado, né? Mas, como eu estava com muita vontade de fazer, eu continuei. Aliás, acho que fui até melhor do que eu estava antes. O que aconteceu? Ele foi embora, a gente parou de fazer, ele foi embora e falou assim: na segunda-feira você vai lá na minha sala que eu quero conversar contigo. Ih, já era, perdi. E fui. Na segunda-feira, a hora que ele chegou lá na rádio, eu fui lá e fui na sala dele. Quando chegou lá, ele mandou sentar na mesa e falou: você tem jeito pro negócio, você só precisa aprender. E foi exatamente o que ele fez, viu? Ele me mandou por uma emissora que era um dos amigos dele, né? E lá eu fiquei 9 meses aprendendo um curso de locução. Foi exatamente o primeiro curso da minha vida de locução, nessa época aí. E eu continuei na rádio, inclusive me assinou a carteira, entendeu? Como operador, como locutor. Naquela época eu só estava fazendo passagens, era tipo folguista, trabalhava domingo, feriado, aquela coisa toda, entendeu? E eu sei que a coisa começou a acontecer de forma tal que eu fiquei lá bastante tempo na Rádio Solimões. Fiz carnavais, enfim, externas. Eu cheguei até a viajar para outros lugares. Foi uma experiência muito marcante. E dali eu tive a oportunidade de sair para outras emissoras. Rádio Carioca, lá em São Cristóvão. Rádio Melodia, que também era em São Cristóvão na época. Passava pelo valão ali, ia embora lá em cima, depois do valão, a Melodia, entendeu? A 105, a Imperial de Petrópolis,
Enfim, trabalhei em algumas emissoras, um total de 11 emissoras de rádio. E foi uma experiência para mim muito especial. E devo lembrar que, na época, o Dr. Jorge Mário Gomes foi quem me deu essa força, e a própria Rádio Mauá Solimões foi quem pagou, quem custeou o meu curso de locutor, entendeu? E a gente, quando é locutor, não tem jeito, né? A gente é locutor para sempre, não tem jeito. A gente acostuma, gosta, aí faz igual o boneco, né? Vira rato de rádio. Mas é uma experiência muito marcante, uma coisa muito legal, que a gente gosta de fazer. E eu tenho hoje eu tô com 65 anos e não tenho mais contato com rádio. E eu sinto muita falta de rádio, eu sinto muita saudade. Mas, aprove a Deus estar por aqui, já estou aposentado, né? E Deus queira que de repente, se aparecer uma oportunidade, quem sabe, se tiver com vida e com saúde, se a voz continuar a mesma, na condição de fazer a locução, a gente vai encarar com certeza, tá bom? Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão dando seu testemunho. Aliás, são testemunhos muito especiais de pessoas com vida de rádio, com experiência de rádio. Isso é uma coisa muito, muito, muito bacana. É prazeroso fazer rádio e principalmente é prazeroso ter amigos que fazem rádio igual a você, Cláudio. Um abraço, meu amigo. Um abraço para todos. Você ouviu o podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio.